Criado pela Constituição de 1988, o SUS, Sistema Único de Saúde, é uma verdadeira política de Estado. Não é deste ou daquele governo, mas resultado de uma intensa e ampla luta de vários movimentos sociais ao longo de décadas. Um sistema universal de saúde, isto é, aberto a toda a população, num país com base populacional de 200 milhões de pessoas, só existe no Brasil, que é um país continental, com muitas diferenças e desigualdades regionais e locais. Por isso mesmo, defender essa conquista popular e enfrentar os grandes desafios de infraestrutura, de acesso, de qualidade dos cuidados em saúde e de mudanças em mentalidades corporativas e privatistas é um trabalho contínuo, trabalho que aprimora e faz avançar o SUS como direito do cidadão e dever do Estado. Nesse sentido, para ajudar a aprimorar o sistema e inventar modos mais acolhedores, humanizados e democráticos para cuidar da saúde, produzir e gerir o trabalho em saúde no Brasil, há pouco mais de 10 anos foi criada a PNH, Política Nacional de Humanização. O que essa política significa? Este é o debate que começa agora no programa Espaços, que é o nosso espaço mensal para conversar sobre a saúde e o SUS. Espaço de conversa, espaço de debate, espaço de informação. Espaços. Nosso programa mensal sobre políticas de saúde no Brasil. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br para discutir a Política Nacional de Humanização do SUS, a PNH. Nesse nosso primeiro programa estão aqui comigo Luiz Carlos Reblin, secretário municipal de saúde, presidente do Conselho de Saúde de Serra, do Espírito Santo, e presidente do COSENS do Espírito Santo. Almir Matos, conselheiro da Supervisão Técnica de Saúde da Subprefeitura da Freguesia do Ó e Brasilândia, em São Paulo, e Cleusa Pavan, psicanalista, apoiadora e consultora da PNH para o Estado de São Paulo. Bem-vindos. Política Nacional de Humanização é uma construção coletiva, histórica, que veio para construir e para contribuir com a consolidação de princípios do SUS, como, por exemplo, a integralidade, a equidade em saúde, a equidade dos cuidados, a universalidade do acesso, a participação e o controle social das políticas de saúde. Então, para a gente começar, eu gostaria que vocês definissem o que é humanização em saúde e apontassem alguns dos principais eixos da política. Se vocês me permitirem, vou começar pelas damas. Cleusa, bem-vinda. Obrigada. O que a gente poderia rapidamente definir? O que é a PNH e quais são os eixos da PNH? Então, a Política Nacional de Humanização foi criada em 2003, não é? E tem um objetivo de até fácil formulação, porém de difícil realização e execução. É produzir mudança nos modelos de atenção e gestão de saúde no Brasil, não é? É contribuir, conforme você disse, para efetivar os princípios do SUS na prática, nos serviços de saúde, no cotidiano dos serviços de saúde. Ou seja, é um outro jeito de fazer saúde. É um outro modo de fazer política, fazer saúde, fazer política de saúde, né? Ela também é um movimento, né? Um movimento Humaniza SUS, ela é conhecida como movimento Humaniza SUS. Ou seja, um movimento social na saúde. É um movimento social na saúde, atualmente bastante amplo, não é? Nesses 10 anos a gente acumulou bastante força. E ele é um movimento, então, de defesa do SUS, mas de tensionamento dos seus limites, não é? Nosso tensionamento é tensionar aquilo que está na contramão de um cuidado integral, resolutivo e de qualidade, não é? E como é que a gente faz tensionamento consistente? Incluindo trabalhador, gestor e usuário, em rodas de conversa, para discutir, fazer análise de situação, levantar pontos críticos e enfrentar esses problemas que foram apontados aqui muito bem. Isso, né? É o que se chama na política de apoio intensivo, não é? Isso. Nos territórios pelo Brasil. A política utiliza essa estratégia do apoio intensivo para
realizar alguns objetivos que eu posso definir já, né? Mas antes disso, eu queria dizer que, com isso que eu vou introduzindo, a gente vai fazendo uma diferenciação entre um conceito de humanização que é comumente utilizado, né, e o que é realmente a política de humanização. Né? Comumente, a gente conhece a humanização no seu sentido de ativar o bom homem no homem, né? Ou seja, ativar ações que são ações de bondade, de caridade, de paciência no acolhimento, né? E isso a gente caracteriza como uma ação moral, né? É ativar isso. A PNH, ela é muito mais radical, né? Ela entende, o conceito de humanização para nós comporta uma radicalidade. E é a radicalidade de promover atitudes protagonistas dos trabalhadores, gestores e usuários para interferir nos processos de trabalho. A gente sabe que essas atitudes de pintar ambiente, fazer comemorações com datas importantes, fazer brinquedoteca, trabalhar ambientes com reformas, pinturas, são ações importantes, porém, elas não interferem significativamente naquilo que nos coloca, né, diante do maior desafio do SUS, né, que é a melhoria da qualidade do acolhimento, a melhoria da qualidade da atenção que a gente tem que promover. Então, a potência da PNH está nessa oferta. E essa é uma oferta que a gente demorou 10 anos consolidando, né, uma tecnologia que opera, né, transformações na realidade. Né? E com isso, a gente teria que falar um pouquinho a respeito de princípios, diretrizes. Mas nós vamos falar ao longo do programa sobre princípios e diretrizes. Deixa eu botar os meninos na conversa. Reblin, prazer em recebê-lo. Bem, vindo do Espírito Santo para o nosso programa, vindo de Serra. Eu agradeço a oportunidade, né? Agradeço o convite de participar desse programa. E aqui, ouvindo a Cleusa, eu me recordo da primeira vez que ouvi esta palavra, e ouvia como humanização. Sou servidor estadual da Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo, e um dia me deparei com uma sala onde tinha um letreiro, humanização. Falei, ué, humanização? Isso tem mais de 15 anos, era um debate anterior. E eu entrei naquela sala e me deparei com duas pessoas que tentavam trazer o conceito, a discussão de humanização do serviço. E o secretário à época, que era o secretário estadual, ele resistia a essa discussão. Porque ele falava, por que humanizar os humanos? Por quê? Então, assim, ele tinha um conceito à época de bondade, de caridade, né, que isso seria inerente ao próprio sistema, inerente ao servidor público, inerente a quem presta serviço na área da saúde. Ao profissional de saúde em geral. Ao profissional de saúde em geral. O profissional de saúde requeria que ele já fosse humanizado, mas humanizado numa lógica de tratar bem, de acolher bem, de ser educado, de ser gentil. Mas aquele foi o primeiro contato. E de lá em diante, sempre acompanhei os passos da discussão na evolução no Brasil, né? E depois que finalmente se fundou a política de humanização, e não mais uma palavra que transformava os humanos em mais humanos do que eles já seriam. E depois, na oportunidade de gestor, vi que essa estratégia ela é fundamental realmente para uma evolução do nosso sistema único, né, da sua criação. E vi que na possibilidade de nós estabelecermos a política de humanização, cada ator desse processo tem que ter essa discussão na sua agenda. Então, é o trabalhador, no seu espaço de debate, de discussão, o usuário no seu espaço de discussão, lá na sua base, para que o usuário do sistema compreenda o que é a política de humanização, e o gestor, que com sua equipe, porque não é simples, né? A Cleusa, como apoiadora, provavelmente convive diariamente, não é simples que as equipes que fazem gestão compreendam de pronto
a política de humanização. Então, assim, é uma agenda de todos os atores, né? E essa agenda ela se desdobra em inúmeras questões que cada um de nós aqui provavelmente vai abordar adiante, que são fundamentais na construção da política de humanização, e não humanizar os humanos, como dizia o meu querido, e era um querido secretário estadual à época, quando aquela palavrinha apareceu pela primeira vez lá nos corredores da nossa secretaria. Como se o homem fosse algo dado de uma vez por todas, a gente não fosse uma construção histórica, social, etc. E complexa, né? Problemática, daí humanizar e colocar em debate, analisar aquilo que nós somos, inclusive aquilo que nós somos estando juntos, né? Eu queria trazer o Almir para a conversa e vou aproveitar, Almir, e já trazer mais gente para a conversa aqui, porque os internautas já estão entrando. E a Luciana Régio Martins, via Facebook, entrou aqui e já fez um comentário. Eu vou pedir então que a gente inclua o comentário da Luciana na conversa. Ela diz: o SUS é o maior sistema de saúde do mundo, sem precedentes na história. Um sistema que prevê a universalidade da saúde para todos, o que é fantástico. Tem limites, é uma política de saúde em construção, mas acima de tudo com muitas possibilidades, diz ela. Todos usam o SUS. As vigilâncias de saúde comprovam, precisamos nos engajar e não só criticar, assumir nossas responsabilidades na construção do que é de cada um de nós e é modelo no mundo. Esse é o comentário da Luciana Régio Martins. Almir, bem-vindo. Entra aí na conversa e já aproveita para fazer considerações ao que a Luciana acabou de falar. Quando eu tomei conhecimento da política de humanização, lá na região da freguesia do Albrasilândia, nas primeiras reuniões eu ficava olhando para a Cleusa, para a Rose, e ficava tentando entender o que elas estavam falando, porque estava longe da realidade. Humanizar o humano é um negócio estranho, né? Como é que eu vou humanizar o humano? Mas a gente percebeu que não era humanizar a pessoa, mas os processos de trabalho. Aí eu fui começando a participar, começando a entender. E hoje, até na última reunião, né, Cleusa, a gente vê novos atores entrando nesse processo e eles têm a mesma reação que eu tive. Ah, mas isso daí é só um bate-papo. Essa reunião com 40, 50 pessoas é só um bate-papo. Cadê o resultado prático disso? Cadê a ata? Né? Cadê a ata? Essa ata vai para o secretário? O secretário vai ler o que nós discutimos aqui? E ficava essas dúvidas, que eu acredito até que a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso. Então, esses direitos, a gente pensa assim, falando uma frase de uma pessoa conhecida, eu sempre defendi a ideia de que as boas ideias, a Política Nacional de Humanização é uma delas, elas devem ser implantadas independentemente de partido, de disputas políticas. Por quê? Porque é o benefício que leva para essa grande população que interessa. Não podemos ficar mudando toda hora que muda de governo. Então, ontem até tive um repente com a Cleusa na nossa reunião, porque a gente vê o seguinte, muda o governo, parece que algumas coisas que estavam andando bem, para. E aí ele vai querer fazer algo melhor, ele nunca vai piorar. Ele vai tentar fazer algo melhor. E nesse melhor, algumas coisas vão saindo do contexto, do palco, e a gente estava acostumado e acha tudo tão estranho. Eu espero que a gente entre nesse detalhe ou tente entender por que isso acontece, porque, eu repito, humanizar, na minha visão agora, depois de alguns anos de trabalho junto com o pessoal do PNH, não é simplesmente dar um sorriso quando eu chego na unidade de saúde, porque eu já estou indo lá por uma razão que não é agradável. Então, só o sorriso não é o suficiente. Não vou dizer que um abraço é necessário, porque fica chato, né? Se todo mundo for abraçar qualquer paciente que chega, não é bem por aí. Mas algo, aquele olhar que você se sente acolhido, aquele olhar, um simples olhar, faz uma diferença brutal na pessoa que está chegando lá. Não vou falar de um pronto-socorro porque o cara chega lá morto, estrupiado. Né? Mas numa unidade básica, num AMA, num Rede Hora Certa,
talvez seja mais fácil de implantar, não sei. É um trabalho que a gente vai ter em conjunto para chegar nesse ponto. A gente vai continuar essa discussão, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente já volta. Política Nacional de Humanização está em foco hoje no programa Espaços. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br. Participem desse debate, ou participam desse debate aqui comigo, Luiz Carlos Reblin, secretário municipal de saúde, presidente do Conselho de Saúde de Serra e presidente do COSENS do Espírito Santo. Almir Matos, conselheiro da Supervisão Técnica de Saúde da Subprefeitura da Freguesia do e Brasilândia, em São Paulo, e Cleusa Pavan, psicanalista, apoiadora e consultora da PNH para o Estado de São Paulo. Participe você também. Interferir de maneira produtiva e democrática em serviços, em procedimentos, em rotinas, em especialidades, em sentidos e modos de relação entre usuários, profissionais e gestores do Sistema Único de Saúde. Uma missão difícil, mas possível. Missão assumida pela PNH. Nas regiões de vocês, aqui São Paulo, Espírito Santo, né? O que mudou na rede de saúde a partir da Política Nacional de Humanização? Quais os resultados que vocês consideram que a PNH participou, ajudou a construir ou ela mesma construiu? Reblin. Então, a partir daquele conceito de que humanização, humaniza SUS, não é só humanizar, não é só o sorriso, né? Nós iniciamos um processo de discussão nos espaços de gestão que ocupamos, que permitiu que tanto os usuários, os profissionais e a própria gestão pudessem, a partir dos territórios estabelecidos por uma unidade, para uma unidade de emergência, uma unidade de saúde da família, estabelecesse um novo espaço de diálogo, né? E a partir de ferramentas, de dispositivos que a política define. Da mesma forma como o Almir, para quem faz o debate cotidiano como a Cleusa, que tem acúmulo teórico, que conhece as bases teóricas da humanização, usa as estratégias, as ferramentas, o gestor e os próprios profissionais e talvez os próprios usuários, eles levam um certo tempo para assimilar, para conhecer todos esses, não é isso, Almir? Com certeza. Todos esses conceitos, esses espaços teóricos. Então, é densa, a discussão é muito pesada, né? Desculpe usar um termo, que vai para a formação dos profissionais, olha para a academia, que formação que esse profissional teve ao longo da sua vida, porque é ela quem de fato vai determinar a sua atuação. Então, nós buscamos o estabelecimento desses espaços para que essa produção daquele território pudesse se dar com a participação desses três atores de maneira mais geral, a própria gestão, com a gestão local, com o apoio institucional, que é uma ferramenta da política, que é um ator externo àquela área, que atua naquele espaço e traz ao diálogo esses três atores do sistema único de saúde. Reblin, você está falando isso, eu estou pensando aqui. A PNH faz ofertas, como disse a Cleusa, algumas ofertas são bastante concretas, né? Por exemplo, o acolhimento com classificação de risco, que é uma estratégia da PNH, depois eu pedi para vocês explicarem o que é isso. A ideia de apoio intensivo, quer dizer, a ideia de apoio na área da saúde até já existia antes de 2003, da política, tá certo? Mas a política tomou isso, eu diria, a Política Nacional de Humanização, até num sentido de um novo modo de interferir e de induzir política pública de saúde, de fazer política pública de saúde, né? Se a gente pensar... Que me permite substituir, inclusive, a antiga supervisão aos chamados programas verticais, isso que mesmo. vinham numa lógica, né, implantados verticalmente, de maneira, com pouca discussão, com pouco debate. De maneira meramente normativa, tá certo? Sim. Porque as políticas de saúde no Brasil, ao serem construídas via Ministério da Saúde, né, ainda que de maneira articulada, tripartite, né, que se fala no SUS, com estados e municípios, nos conselhos, bipartite e tripartite, enfim, muito bem, mas acontece que as formas de indução das políticas públicas, elas são indução normativa, né? Fazer norma, portaria, lei, etc. E indução financeira. Se você tiver saúde da família, eu te repasso recursos. Se você fizer humanização, eu te repasso recursos.
Essas são as clássicas, e que tem um poder enorme, claro, num país continental, como o Brasil, com diferenças para tudo quanto é lado. A PNH traz uma nova forma de indução, que é a ideia do apoio intensivo. Não extensivo, você não consegue fazer em todos os municípios do mesmo jeito no Brasil, são mais de 5.500 municípios, mas você consegue fazer de maneira concentrada em determinados lugares, e imagina que, ao fazer em determinados lugares, aqueles lugares têm capilaridade na sua lateralidade ali, né? Então, ir lá e produzir um modo de fazer política pública por contágio, tentar trazer as pessoas, contagiar as pessoas com a ideia de que é preciso colocar o trabalho em análise, discutir o trabalho, pensar soluções locais, inventar formas de fazer saúde que sejam mais resolutivas então, ali. Essas são as grandes novidades da PNH. Né? Então, eu queria que vocês falassem disso. É o aporte fundamental, né? Que é uma aposta, na verdade, na democratização das relações, na democratização das instituições, né? E é uma aposta, ao colocarmos trabalhadores, gestores e usuários para refletir sobre seus processos de trabalho, isto produz efeitos não só no acolhimento, conforme você trouxe essa ideia, e aí eu vou falar um pouquinho sobre como é que a gente entende acolhimento e também sair um pouco do senso comum do acolhimento, né? O senso comum do acolhimento, temos ali uma recepção bem cuidada, temos uma dimensão espacial. Trabalhadores bem educados, muito polidos, não só, carinhosos. Temos também uma dimensão, uma dimensão de triagem, ou seja, quem não vai ficar, né? Então, e acolhimento para a Política Nacional de Imunização é outra coisa, né? Acolhimento é uma atitude de estar com, para entender e compreender com ele as suas necessidades. Diferenciar aquilo que ele vem pedindo da sua própria necessidade, demanda, né? O que ele demanda muitas vezes é algo da ordem. Ou seja, acolhimento não é uma coisa que o gestor faz um pacote e fala assim, ó, procedam assim. É o contrário, deveria vir como demanda dos próprios trabalhadores de falar como é que eu faço para produzir relações de trabalho com a gestão, entre os trabalhadores e com os usuários que sejam mais relações de outra natureza, mais horizontais, mais produtivas, mais afetivas, até mais capazes de afetar um ao outro, é isso? É isso e muito mais, né? Porque quando a gente pensa em acolhimento, a gente não pensa num local específico, a gente não pensa num lugar, ali vai se fazer o acolhimento. O acolhimento se dá em toda a extensão, em toda a cadeia de produção de saúde. E acolhimento se faz, né, a partir de uma escuta, uma análise dessa demanda, um encaminhamento adequado para aquela necessidade, né, diferenciando demanda de necessidade, você vai fazer um encaminhamento adequado. Ou seja, você vai construir com o sujeito um projeto terapêutico singular, você vai acompanhá-lo. Mas conta pra gente, Cleusa, o que é um projeto? Quem está nos assistindo pode não conhecer certos termos técnicos, né, utilizados pelos profissionais de saúde. O que é um projeto terapêutico singular e por que uma demanda é diferente de simplesmente de uma necessidade? Porque uma demanda é aquela queixa imediata que o sujeito chega, por exemplo, ele está com uma determinada dor e ele não só tem essa dor, mas como ele já ouviu falar que essa dor significa um problema. Através do e o problema Google. X, por exemplo, no campo da saúde mental. Eu sou um obsessivo compulsivo, eu lavo as mãos todo dia, eu sou um obsessivo compulsivo. Ele já vem com esse rótulo. Se você escutar essa demanda, implica em você. Escutar essa queixa, na escutar verdade. essa queixa é uma demanda, né? Implica em você olhar para aquilo que está, todas as intercorrências que estão produzindo esse tipo de sintoma, né? Que o sujeito aparece, que o sujeito nos traz, e fazer ele pensar. Que mais que está em questão, né? Que mais que você faz? Que mais que você é? Porque ele vem identificado com isso. Sim, né? eu poderia dizer ele vem assim. identificado com eu sou hipertenso. E como se todos os hipertensos fossem iguais e devessem ser tratados com uma determinada eu poderia medicação. resumir isso dizendo assim, o cara chega lá com uma dor, a questão não é, a demanda não é a dor, a demanda é quais são as razões que levaram a essa dor e essa dor ser vivida de um tal jeito ou tal outro, seja essa dor física ou essa dor psicológica, emocional. Recentemente, a minha esposa passou a noite inteira com dor e na região tem o pronto-socorro e tem o hospital, que também tem um pronto-socorro. 8 horas da manhã ela acordou e falou, eu preciso ir no hospital. Bom, onde nós vamos? Ah, que legal, já começa por aí. Aonde nós vamos? Aonde tem médico? Vamos no Hospital Penteado, que é mais perto.
Chegamos lá, ela disse, levou os exames que ela já tinha, porque é uma dor recorrente, e quando chegou lá ela disse, olha, eu estou com dor aqui, acho que é pedra na vesícula. Ela falou isso para as atendentes do balcão. A resposta foi, vai no pronto-socorro, vai no Rede Hora Certa, porque aqui não tem cirurgião. Eu estava lá fora esperando ela no carro, tentando parar o carro. Não deu nem tempo de parar o carro. E ela já voltou. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Ela falou que não tem cirurgião. Eu falei, mas quem disse que você precisa de cirurgião? Eu falei, mas desde quando você sabe disso? Ah, mas eu sei que eu tenho pedra na vesícula. E daí? Então, você está falando do seguinte. Não, eu só quero dar o exemplo da demanda que a Cleusa falou, de um fato real, porque naquele momento ela foi simplesmente dispensada Ou seja, da recepção, nem ficha foi feita. Então, mas Aí o eu que te você está pergunto, dizendo... isso não é acolhimento. Então, objetivamente, você está dizendo assim, um equipamento de saúde que, por exemplo, não tem uma recepção acolhedora e, portanto, não tem um baixo grau de trabalho de humanização em saúde. Por isso que ela disse, não é num local que acontece a humanização. Todo esse trabalho que a PNH tem tido ao longo desses 10 anos é para humanizar, sim, entre aspas, o indivíduo, para que ele chegue preparado. Então, na hora nós desse saímos, atendimento, então, Almir, nós entende? saímos, então, de um modelo em que se constrói um serviço de saúde, muitas vezes inadequado do ponto de vista predial, com acesso difícil para pessoas com deficiência, uma série de dificuldades nesse campo, que se organiza a partir de necessidade dos profissionais na sua jornada de trabalho, o horário de atendimento eu nem toquei nisso ainda. De tanto a tanto. E partimos, então, dentro da política para uma outra discussão que envolve a gestão, os trabalhadores e os usuários. Como essa unidade precisa funcionar? Qual é o melhor horário que ela precisa funcionar? E a PNH funciona aí, trabalhando em conjunto. Mas essas pessoas nunca se envolveram com isso. Esse é o grande... exato, eu entendo eu diria que é o grande espaço que a PNH nos proporciona. É repensar o que nós construímos ao longo desse Sistema Único de Saúde, do SUS, né, para uma nova lógica de organização, que permita a participação de todos na discussão, e não de um segmento que se organiza para... E Reblin e Cleusa, agora, a gente sabe, né, estamos falando de saúde, mas se a gente estivesse falando de qualquer outra coisa, de educação, de economia, de política e tal, valeria, imagino eu, a mesma coisa. Com certeza. Grandes transformações e uma conquista, um sistema universal de saúde para um país do tamanho do Brasil, com a história que o Brasil tem, com as diferenças culturais, regionais, econômicas, sociais, políticas nesse continente, obviamente que por mais que ele não fosse, que o SUS não tivesse problemas de subfinanciamento, e tem, de infraestrutura, e tem, de formação dos profissionais de saúde, porque as universidades, as agências formadoras, sempre estiveram quase sempre muito longe do Sistema Único de Saúde, não conhecem as realidades sanitárias e não estão dentro das políticas de Estado, ficaram durante muito tempo na mão das corporações, né, das categorias profissionais que aí trabalham corporativamente e não respondem às necessidades da população. Quer dizer, você tem um monte de problemas, imagina que você cria um sistema desse tamanho, você não vai sair de uma situação com muitos desafios para uma situação ideal no dia seguinte. Então, você dá uns passos para cá, outros para lá, e você tem muitos problemas. Dá para dizer o seguinte, a gente avançou aonde? Eu estou perguntando isso pelo seguinte, em 10 anos de PNH, em qualquer lugar que você vai, de uma unidade básica de saúde a um hospital especializado, passando pelas especialidades, por urgência e emergência, por todos os níveis de saúde, todo mundo fala em humanização. Pode fazer bem, fazer mal, fazer muito, fazer pouco, mas isso já está na agenda de todo mundo, tá certo? O que já é um passo, é um avanço, não é? É um avanço, independentemente da política ter portaria, né? Ela já está em todos os programas, né, do Ministério, praticamente. E ela nunca quis ter portaria, né? Portaria, para você entender que está nos assistindo, é o seguinte, ela não tem uma portaria que a defina como uma obrigação formal, legal, etc. Ela é uma oferta que os gestores podem acatar ou não. E mesmo ela sendo facultativa, portanto,
todo mundo fala em humanização. Humanização virou um valor na saúde brasileira. Agora, tem muito para avançar, né? Transformá-lo de um valor, né, um campo mais abstrato para a prática mesmo, né? Prática de mudança dos modelos de atenção e de gestão. E eu estava falando do acolhimento, né? Mas essa é uma das diretrizes, e é uma diretriz que começa, né, com esse estar ao escutar essa demanda, mas o compromisso que o trabalhador precisa ter com esse usuário é um compromisso que vai ser a responsabilidade de acompanhá-lo na cadeia de produção de saúde, na rede de produção de saúde, né? Então, essa dimensão de acolhimento é uma dimensão que extrapola o campo da boa vontade, né? Nós precisamos oferecer para o trabalhador, esse trabalhador que você trouxe aqui, como exemplo do penteado, né? A gente precisa oferecer ferramentas concretas para se fazer o acolhimento. Correto. Porque senão a gente cai num registro de culpabilização sem olhar as condições que esse trabalhador gostaria. Como se fosse uma escolha do trabalhador, fazer Exato. bem ou mal. Né? Eu até gostaria de voltar para não deixar transparecer que foi só esse o ato. Mas, tem um Almir, desenrolar que vai mostrar o contrário. Não, mas é importante que citar para mostrar esse ciclo. E você vai mostrar o ciclo, mas no próximo bloco. A gente já volta. Os avanços e os desafios da política nacional de humanização no SUS. Esse é o tema do debate de hoje no programa Espaços, seu programa de saúde ao vivo pelo portal tvt.org.br. Participam deste debate Luiz Carlos Reblin, secretário municipal de saúde e presidente do Conselho de Saúde de Serra, no Espírito Santo, e também presidente do COSENS do Espírito Santo. Almir Matos, conselheiro da Supervisão Técnica de Saúde da Subprefeitura de Freguesia do Ó e Brasilândia, em São Paulo, e Cleusa Pavan, psicanalista, apoiadora e consultora da PNH para o Estado de São Paulo. Participe você também pela internet. A PNH inspirou a criação de uma rede virtual capaz de dar mais voz e também escuta a todos os atores envolvidos ou interessados em processos de humanização da gestão e do cuidado em saúde no SUS. É a rede Humaniza SUS, que já conta com mais de 28 mil participantes. Na opinião de vocês, em que medida essa rede aberta na internet, os usuários da RHS gostam de chamar de uma ágora, como os gregos, né, uma ágora aberta na internet para debater saúde, faz a PNH acontecer? Em que medida a rede ajuda no debate e na produção de respostas à complexa operacionalização da humanização nos serviços de saúde? Cleusa. Então, a Rede Humaniza SUS é um portal, né, de grande valia para a PNH e para o SUS, porque ali circulam, além de demandas, né, que a gente ajuda a encaminhar, fazer encaminhamentos e trocas, circulam também muitos dos dados que a PNH produz, e a PNH, como política pública, ela precisa veicular isso tudo. Então, esse portal é um portal de transparência da própria política, né? Ali a gente tem um mapa de ações da política. Esse mapa de ações é um mapa que indica onde estamos no país inteiro, indica quais são os consultores e os apoiadores responsáveis por aquelas ações, não é? E podemos, através disso, ser procurados em qualquer lugar do país, né? Então, os meios, né, ouvidorias e tal, os conselheiros, têm acesso a esse tipo de informação. E a rede é um espaço muito vivo, né, de produção. Imagina o que a gente tem podido veicular e trocar de experiências através dessa rede. O Almir participa da rede e se chama lá na rede Almir o Indignado, é isso? Exato. O indignado aí tem uma série de razões para ele existir, porém, eu acho que a gente não deve só focar naquilo que está errado. Na fala anterior eu tinha citado o exemplo, né? Aqui até na frente do secretário, porque naquela hora a gente queria que o secretário estivesse lá para ver as coisas, para ver como eu fui tratado, né? Mas a consequência disso, eu voltei lá, eu considero assim, minha esposa é uma pessoa como qualquer outra pessoa desse país. O Almir é um pouquinho diferente, ele é indignado. Então, a indignação do Almir diz o seguinte: vá lá e faça tal coisa.
Quem sabe assim ela vai ser atendida. Ah, mas ele está usando argumentos que um conselheiro usaria. Não, eu estou sendo cidadão. A atitude qual foi? Procurei a administração, conversei com o pessoal da administração e disse o seguinte para o diretor do PS. Olha, aconteceu este fato, no mínimo ela deveria dar o primeiro atendimento, acolhê-la. Não sei se haveria a solução do problema, mas acolhê-la, tirar aquilo que a incomoda de imediato, que seria a dor, e tentar, dali para frente, fazer o encaminhamento para o resto dessa rede de atenção, que às vezes é terciária, que às vezes é até o retorno para a UBS. E foi isso que aconteceu? De fato, após essa conversa com alguém da administração e após a conversa com o diretor do pronto-socorro, ele falou, vá lá e faça a ficha, por favor, porque esse é o procedimento correto. Eu não sei o que já tinha acontecido com a funcionária, gente. Eu não estou criticando a funcionária, entenda isso. Porque eu não sei o que passou de ontem para hoje até as 8h30, quando ela chegou no trabalho, com ela. Eu sei o que passou conosco. E eu não sei se vai ser fácil para ela praticar os atos da pessoa humanizada. Então, ela já estava ouvindo o grito de várias outras pessoas na sala de espera. De novo, a questão não é individual, né? Entendeu? Como que um Então, serviço na hora se organiza para responder as questões. Exatamente. Na hora que eu voltei e disse, eu quero ser atendido, porque, segundo a norma, Então, Almir... Você entende isso, mas qual é o cidadão que vai dessa forma? A discussão da política, né, da PNH, E aí eu quero não, entrar ela não nisso tem aqui, uma ferramenta, um dispositivo que é mais importante que o outro. Não. Vai do ambiente realmente, pode não é o fundamental também, mas compõe uma unidade com todos os seus espaços de maneira adequada, o espaço de diálogo entre os trabalhadores e a gestão, os usuários, né, todos os espaços, mas uma dos grandes pilares da política é a questão da educação permanente. Né? Porque o Almir fala de uma pessoa que talvez não conhecia todos os processos, os protocolos daquela unidade, pode não ser, mas o trabalhador, desde a sua formação lá na universidade, e aí eu acho que a política precisa entrar com mais vigor na formação. Com certeza. Né, na formação do profissional, e depois a sua vinculação ao sistema de saúde, ela não pode ser uma vinculação precária, em que ele não tenha garantia da segurança do emprego, E essa dúvida tem a progressão sido da deixado sua clara. carreira no sistema, né, é desafiador. Nós estamos discutindo o SUS. Né? Então, a PNH é a discussão do próprio sistema, que já vinha, a vinculação desse profissional, a sua carreira no sistema e a sua formação permanente. Né? Porque, para quem nos assiste, né, eu já vou aqui me arvorar de falar isso também, nós temos um processo de formação, educação no sistema, que pode se dar de duas maneiras. Eu faço uma formação por profissionais especializados, só para o médico isoladamente, para o enfermeiro, ou eu faço uma formação permanente que possa unir todos esses profissionais no mesmo espaço, porque aí sim nós temos a rede de cuidado, a garantia de que o acolhimento será feito em toda essa rede. Reblin, deixa a gente faz. Cleusa, só um pouquinho. Deixa eu aproveitar a fala do Reblin e botar aqui um comentário, Gustavo Nunes de Oliveira, que até recentemente foi o coordenador da Política Nacional de Humanização, está conosco via Facebook, fez um comentário que é o seguinte: meus cumprimentos aos participantes do debate e à TVT, grande parceira na luta em defesa do SUS e da humanização da saúde, para contribuir com o debate. Lembrando das manifestações do ano eleitoral, da Copa neste ano, a situação de nosso país, e levando em conta a discussão nesse programa, os debatedores entendem a humanização da saúde como uma pauta da luta social, considerando que a pauta da saúde nas manifestações tem sido predominantemente reivindicativa em função das dificuldades do SUS. Nossa aposta na PNH é que a pauta da humanização pode representar uma agenda
e pauta de luta social positiva a favor do SUS. Por isso, a PNH propôs a Semana Nacional de Humanização, que acontecerá de 7 a 11 de abril de 2014, mobilizando todo o país na pauta humanização. Abraço a todos e todas. Então, Cleusa, aproveita aí e comenta a intervenção do Gustavo. Brilhante intervenção do Gustavo e ajuda a gente também a organizar um pouco o acúmulo, talvez, que a PNH precisa mostrar em outros programas, porque esse programa vai ser pequeno, né? De fato, a PNH representa... Não, teremos programas todos os meses, tá certo? Vamos poder debater bastante coisa. A humanização é uma pauta da luta social, né? A gente tem feito, na verdade, movimentos de aproximação com movimentos sociais, com usuários de diferentes estados e regiões. Criamos, né, inventamos uma frente de mobilização social na PNH, que tem uma pauta que se propõe a traçar um comum com os movimentos sociais em relação aos nossos direitos pela saúde. E, de fato, a Política Nacional de Humanização está em campo para defender uma conquista histórica, né, da sociedade brasileira, que é o SUS, mas a saúde pública, ela depende de outras conquistas, né? Ela depende de intervenções que são intervenções de áreas de outras políticas, educação, cultura, lazer, esporte, transporte, né? E nós somos, sim, uma pauta... Desculpa te cortar, você sempre fala isso pra gente e no final a gente fala, mas é a saúde que está carregando tudo isso nas costas, as consequências dessas más políticas. Porque o doente é consequência dessa rede toda de má atenção a ele, ao cidadão. E produzir o saúde transporte também... lotado, o ônibus que não chega, e o funcionário já chega doente. É o vidro que faz com que a unidade interna tenha 40 graus. Não, e produzir saúde também. Agora, ele tem que viver bem, ele tem que passar tudo isso e tem que me atender bem. Então, mas assim, produzir saúde também não é só lidar com a doença. Eu pergunto para o secretário, né? Como é que isso, lá em sua cidade, porque aqui em São Paulo a nossa realidade é completamente diferente, a gente briga por pequenos detalhes, mas nessa hora a gente fala, cadê o dinheiro para melhorar a ambiência, cadê o dinheiro para melhorar o transporte, os corredores, isso e aquilo, para que eu chegue bem no meu trabalho para te atender melhor. Então, Almir, acho que... Então não é só saúde, a saúde carrega as consequências da má política e ela se mata para fazer isso. Eu acho que sem verba. Nós podemos claro. festejar os 10 anos, porque temos a possibilidade de um debate. Eu não quero como desmerecer esse, PNH em momento algum aqui. como um debate como esse, em que a PNH se coloca como uma indutora da discussão. Exato. Da política. Eu tive a oportunidade de fazer um debate na universidade, no Espírito Santo, em que se falava da integralidade do SUS. Eu falei, integralidade do SUS. Então, o que é integralidade? E aí vai para a indução da discussão das políticas sociais como um todo, porque num território não há que se falar da saúde se não discutir a educação, se não discutir o lazer daquele espaço. Então, eu penso que hoje os territórios são os grandes espaços de mobilização, seja induzida pela PNH, mas para a discussão das políticas sociais. Então, um território como o território do Almir, que é um grande território, né? Comparado à minha cidade, mas é uma região, se ele passa a fazer uma discussão integrada das políticas daquele território, com a presença da saúde, da educação, da habitação, do esporte, do lazer, a PNH cumpre o seu papel porque ela participa desse momento. A gente tem aqui a Camila Nogueira, de Porto Alegre, fazendo uma pergunta. Eu vou pedir para a Cleusa responder essa pergunta. Eu acho que é uma pergunta bem importante, porque vai para um ponto específico. Ela pergunta o seguinte, existe projeto de parto humanizado no SUS? Mesmo que eu seja, ela, né, Camila, sendo da rede particular, posso participar do projeto? Com certeza, ela é uma usuária de plano de saúde, mas o SUS é um SUS para todos e para qualquer um. E a gente tem uma função e tem exercido uma função muito importante na Rede Cegonha, né?
A Rede Cegonha é uma política, um programa estabelecido aí pela presidenta Dilma, não é? E nós temos participado ativamente da construção das políticas de defesa da saúde da mulher, não é? Implementando, fazendo apoio a maternidades para a construção de salas de parto normal, para oferecer um cuidado à gestante e ao seu bebê, né? Da maneira parto normal, parto desde que seja do desejo dela e as condições sejam possíveis. Então, ela pode do marido, companheiro, da irmã, da mãe. Direito acompanhante. Então, humanizar o parto tem a ver também com uma coisa que você tinha falado lá no começo, né, Cleusa, que é dar protagonismo para o usuário. Nesse caso, no corpo da mulher, dizer, a gente sabe quanto de cesárea, quanto que a gente chama tecnicamente de iatrogenia, né? Quer dizer, da própria atenção médica, da atenção da saúde, produzindo doença, fazendo certas intervenções que não são necessárias ou não precisariam ser, a não ser que a mulher decidisse por isso. Mas nesse caso, quer dizer, a mulher teria que ser informada, acompanhada, cuidada para poder fazer suas escolhas. Que tipo de parto, com que tipo de acompanhamento, como, em que condições, tá certo? Isso, de certa maneira, é dar protagonismo para o usuário do sistema e humanizar o atendimento. Tá certo? Mas porque eu estou abrindo esse espaço. Isso, não são todas as maternidades que estão com esse apoio, né? Que participam desse projeto, que participam da Rede Cegonha, obviamente. Mas naquelas em que estamos, ela pode ficar tranquila que é possível. Não, eu queria dizer para a Camila, eu li no final de semana passado, agora em março de 2014, num grande jornal de circulação aqui de São Paulo, por exemplo, que em casas de parto da cidade de São Paulo, muitas mulheres de classe média e até de classe mais abastada, mais rica, têm escolhido ir para as casas de parto ou para as maternidades humanizadas do SUS e não ir para a atenção privada, justamente porque estão considerando que a atenção oferecida no SUS é melhor, mais qualificada. Né? Com certeza. Eu queria só voltar, aproveitar talvez os minutos finais aí. O minuto final. Voltar para os efeitos de um apoio institucional, de um apoio intensivo a uma determinada região. Né? O que é que a gente consegue, enquanto exercício de cidadania de um território como um todo? Né? Quer dizer, se a gente for pegar o exemplo da freguesia do Brasilândia, o número de grupalidades que a gente consegue manter viva, mantendo um território vivo, colocando em discussão o que se faz na rede, né, na rede básica, a articulação da rede básica das UBSs com os hospitais, com os AMAs. A gente tem feito investimentos de formação e intervenção, é diferente da questão, tem pequenas diferenças com a educação permanente, mas a gente tem a estratégia da formação e intervenção e a gente vem produzindo efeitos, né, no processo de acolhimento que são bastante intensos e extensos, na verdade. Não só isso, a gente consegue hoje, fazendo apoio a uma região, apoio de maneira intensiva, a gente consegue fazer plenárias populares de saúde, por exemplo, em que o planejamento regional da supervisão técnica de saúde é posto em análise, é posto em questão, é construído coletivamente, de uma maneira democrática. O que antes vinha de cima para baixo. Então, esse é um efeito que é um efeito extremamente significativo na linha do que o Gustavo estava trazendo, né? Que é um território em luta, é um território em defesa de algumas conquistas e em defesa de algo que está por vir, mas que está por vir no processo de construção coletiva. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas esse é o primeiro de vários programas. Agradeço também a você que começa a habitar com a gente esse espaço de conversa, esse espaço de reflexão. Espaço que quer ajudar a debater, a informar sobre os problemas, mas também sobre as políticas e ações que qualificam e humanizam a saúde dos brasileiros. Espaço do SUS, porque o SUS é uma grande conquista da sociedade brasileira e o caminho para efetivar o direito à saúde de cada um e de todos nós. A gente se encontra no próximo programa Espaços. Até lá!